Salve galera, mais um episódio da série Bangers Open Air. Um esquenta aí para você que vai no festival no Memorial da América Latina, dias 2, 3 e 4 de maio. Vamos fazer o que, Cláudio Borges? Nós vamos escolher cada um 5 álbuns que podem, vocês já sabem, né? Podem ter interseções e eu acredito que haverá pelo menos uma interseção entre mim e Jay. Uma, eu diria mínima, mais. Mas eu acho que talvez chegue a umas 3. Acho que talvez umas 3. Eu fico surpreso. Eu chutaria que a gente vai gabaritar. Sério? É. Tem um aqui que eu tenho uma dúvida. Mas enfim, mas a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza, como já diria aquele gaúcho lá. Enfim, se vocês não pegaram a citação, põe no Google aí que ele vai dizer quem fez. É isso. Paradise Lost, logo depois da nossa vinheta. Roda aí. Para vocês não ficarem perdidos. Paradise Lost, 5 discos cada um, não necessariamente serão 15 discos. O Cláudio falou isso no início, você vai entender daqui a pouco, porque agora é hora das dicas culturais. Mas vamos lá, o nosso autor das dicas culturais, J-Rocks, o cara que sempre esquece e resolve isso 30 segundos antes de começar o programa, assim como eu faço também. A gente sabe que isso não é verdade, mas assim, eu vou trazer para vocês, que a gente está numa fase muito literária, né? Isso. Eu vou trazer para vocês uma dica de um livro que ele já foi lançado algumas vezes aqui no Brasil e sempre que ele é lançado, rapidamente se esgota das prateleiras. Eu estou falando de Black Hole, de Charles Burns, que é um quadrinho em preto e branco, legal pra caramba, que tem como característica ele ser de alto contraste, quase não tem cinza, é tudo chapado, preto e branco. E é uma história de terror que eles definem como um terror existencialista, que é uma história que se passa em Seattle, de uma praga inominável e antiga, né? Chamada Grunge? Podia bem ser. Não deu, né? Que passa. Próximo programa eu vou estar com a camisa do Alice in Chains. Mas voltando a uma praga inominável e antiga que ela passa entre os jovens através da prática do sexo. Eles transam e essa praga ela se manifesta de formas diferentes e mais aterrorizantes ou menos em cada um. E você vai descobrir como é que esse livro desenrola aí, adquirindo, que também está em pré-venda na Dark Side Books. Vai lá no site que é bem legal. A gente já conhece Dark Side Books, é aquela edição com capa dura, um monte de brinde, um monte de coisa, então vale a pena você conferir. Cláudio Borges. Saindo do buraco negro ali, vou mostrando na série chamada Falando a Real. Uma série muito legal com Harrison Ford e o Jason Segel. Para quem conhece How I Met Your Mother, ele era um dos núcleos ali, dos amigos do How I Met Your Mother. É uma série bem bacana, é uma série descontraída, é uma série de comédia, mas não é pastelão, não é boboca, muito pelo contrário. São 3 terapeutas e um deles, que é o Jason Segel, ele tá em luto porque ele perdeu a esposa num trágico acidente. O Jason Segel, ele resolve entrar de forma mais contundente no tratamento dos seus pacientes. Daí tem várias situações bem interessantes e a série traz vários questionamentos bacanas. Apesar de ser uma série descontraída e série de comédia, ela tem várias questões bacanas, como o relacionamento dele com a filha adolescente, o Harrison Ford que está com uma doença, como é que ele lida com a doença, enfim, é bastante interessante. Ela tem 2 temporadas, está no Apple TV, mas já assinaram para a 3ª temporada, que deve começar as filmagens ainda este ano. Vamos lá, é o que o Jay chama de dica preguiçosa, né? Mas isso. é porque tem tudo a ver com o episódio. É verdade. Entendeu? Então a minha dica é a biografia oficial do Paradise Lost, No Celebration, lançada aqui no Brasil pela Estética Torta, em 2 versões. Tem a versão capa normal, a versão com a capa hardcover. Eu não sei se ainda está disponível a versão que tinha um card. Era só o Nick Holmes e o Greg McIntosh no autógrafo dos dois? Eu tenho o livro lá, mas não lembro quem é. Pois é, mas cara, o livro, o acabamento, tudo bem legal, e a biografia oficial da banda, mais uma das que a Estética Torta lançou no Brasil, vale a pena você conferir. Se você gostar do programa, tiver interesse por conhecer a história da banda. Vai ter interesse. Exatamente. E assistir ao show também no Bangers Open Air. Você pode sair de lá fã, querer comprar os CDs que a gente indicou aqui e comprar o livro também. Exatamente. Não é isso? Então, dicas culturais feitas, cheiro de galinha com alho no ar, impregnando o ambiente junto com os vírus do espeto. Vamos começar agora da esquerda para a direita? Pode ser. Cláudio Borges, seus 2 primeiros. Então, antes de falar dos 2 primeiros, eu queria falar que a banda começou em Halifax, na Inglaterra, em 1988. Você vê como é que a banda já tem anos de estrada aí, né? Começou ali fazendo um som mais pro death metal,
e depois foi se tornando uma banda cada vez mais abrangente. Foi tão abrangente que muitos fãs se perderam aí pelo caminho porque não gostaram de alguns direcionamentos musicais deles, mas essa é uma das razões pelas quais eu gosto tanto da banda. Até Exatamente, porque foram algumas mudanças bem abruptas, bem né? Eu não diria que foram abruptas, não. Eu acho que tem mudanças aí que elas foram realmente numa sequência ali que eu consigo enxergar muito bem essas mudanças. Eu não sei quais são exatamente as que você está falando, mas eu acho que seja exatamente as Eu vou falar que quando eles pulam para um On Second é uma mudança que eu achei bem abrupta. Pro fã, então, que começou a pegar a banda desde o início. Eu não acho que seja tão abrupta, porque no Draconian Times já tem elementos ali que apontam um pouco. É claro, tem novos elementos que eles incorporam que são fora do mundo metálico. Eu acho que é isso que talvez cause essa estranheza aos ouvidos. Né? Mas eu acho que o fio condutor que você está se referindo é que ao longo da carreira, com todas as mudanças e tudo mais, tem sempre aquela aura de melancolia. Em tudo que eles fizeram. Sim. Tudo que eles fizeram. Então eu acho que o fio condutor vai passar por aí. Eu acho também que é isso. Mesmo que seja mais pesado ou menos pesado, mais eletrônico, menos eletrônico, tem esse fio condutor sim. Então, preâmbulo dado, vou para os meus 2 primeiros e vou começar o meu primeiro com o primeiro disco do Paradise Lost que eu realmente gostei na vida. Cara, eu já ia falar assim, caraca, não. O primeiro disco você realmente gostei. Vou aqui dar os checks. Realmente gostei, porque eu tinha tentado 2 vezes, eu tentei com Gothic, que eu abominei, e tentei com Icon, que eu também não gostei. E aí... Continua não gostando de nenhum dos dois? Continua não gostando de nenhum dos dois. E aí veio o Draconian Times. Quando eu ouvi o Draconian Times, eu falei, esse era o disco que eu queria escutar dos caras. E é considerado até hoje pelos fãs, enfim, pela crítica, como sendo a obra-prima deles. É o momento que eles estão mais melódicos. É o momento que, pra mim, eles estão no equilíbrio certo do peso, melodia, essa melancolia que o Jay falou. Tá tudo ali, eles mostram melhor as suas influências. Por quê? Quando eu conheci Paradise Lost, a primeira coisa que me saltou aos olhos quando eu li falando sobre Paradise Lost era o seguinte: os caras misturam heavy metal no geral, né, com Gothic rock. Porque o Greg McIntosh, que é o guitarrista, principal compositor da banda, ele é fã do Sisters of Mercy, como eu. Então a gente já tem esse elo. Até o Icon não tem absolutamente nada que eu consiga enxergar disso na obra deles. No Draconian Times já tem. Por exemplo, Hollow Land, eu acho uma das músicas mais fodas desses caras, é uma das músicas que eu mais gosto desse disco. Last Time, que foi single, também adoro. Enchantment, One Solen, que eu acho maneiríssimo, que tem uma coisa mais pro lado metálica, que ela é mais rápida. I See Your Face e Yearn for Change, que eu gosto pra caramba também. Cara, são as 3 músicas que você consegue assim, ver a influência do gótico, são Hollow Land, Last Time e Yearn for Change. Eu adoro essas 3 músicas. E então, Paradise Lost Draconian Times é minha primeira dica, um disco de 1995. E aí, eu vou para a minha segunda dica, que é o meu disco favorito da banda, que é o On Second, que foi exatamente o que a gente estava conversando no preâmbulo. Check. Que foi o disco que começou a mudança maior. Porque eu já acho que o do Draconia pro Icon tem mudança. Pouca. Não é mudança, acho que são processos evolutivos, eu vou chamar assim, não são mudanças, são processos evolutivos. No On Second tem uma mudança que é a incorporação de elementos de música eletrônica. Umas batidas, umas coisas ali, que isso aí, pra galera que é muito metal, acaba soando meio estranho, a pessoa não gosta. Enfim, eu entendo, beleza, ok. Mas eu já gostei pra caramba, porque o On Second pra mim é a síntese entre Metallica Black Album, Sisters of Mercy, Vision Thing e First, Last and Always, Depeche Mode, Songs of Faith and Devotion, e com uma pitadinha de The Cult na fase mais hard rock, talvez Sonic Tempo, alguma coisa assim. Então, assim, cara, é o disco feito pra mim. Eu abracei esse disco assim com uma vontade, acho esse disco maravilhoso. Pra mim é onde as melodias deles estão melhores, o uso de piano em várias músicas, acho perfeito. O disco já abre com a faixa título, que é maravilhosa. Say Just Words é o single do disco, que é brilhante. Mercy é sensacional. Lídia é linda. Lídia é linda. É exatamente a melancolia que você falou tanto. Tem ali, ela tá em cheio. So Courageous, eu acho, sensacional, que é mais rápida, mais hard. This Cold Life é outra que eu adoro, que tem uma letra bacana também. Blood of Another, que também fica mais pesada, muito legal. Tira o olho, Daniel, meu Deus do céu. Que cara desagradável. Eu vou acabar falando o disco inteiro, mas não vou falar o disco inteiro, mas eu amo esse disco inteiro. Agora, é interessante porque no Spotify não tem, em nenhum lugar tem, mas a edição japonesa desse disco, ele vem com 4 bônus. E uma das bônus
que é a Cruel One, é uma das melhores músicas dos caras e tá só no bônus de japonês e não tem em lugar nenhum. E tem uma cover de uma banda que eu nunca tinha escutado falar. Esse japonês tá fora de catálogo? Ah, fora de catálogo. Tem a cover dos Smiths, How Soon Is Now, e tem a cover de uma banda que eu nunca tinha escutado falar, chamada Stillborn. É uma música chamada Albino Flogged in Black. Cara, essa música é absurdamente foda. A versão deles é sensacional. Então, minha segunda dica dessa parte, One Second, meu disco favorito da banda. Vou lá pra minha, já que é da esquerda pra direita, os meus 2 primeiros álbuns, eu vou voltar lá pro início realmente, porque eu vou falar do Lost Paradise, 1990, o primeiro álbum do Paradise Lost. Eu primeiro... malvadeza. Na verdade, eu poderia até citar o Gothic, porque o Gothic é apontado por muita gente como o disco embrião do Gothic Metal. Gothic Metal, mas... Por que eu tô botando Lost Paradise? Porque eu acho Breathing Fear, a música Breathing Fear, foda demais. Eu acho a música sensacional. Eu quis fazer um balanço entre passado, meio e presente da banda. Dispensei o meio porque eu imaginava que você ia trazer isso aí, mas aí eu vou fazer aqui um meia-culpa, que na época eu realmente não gostei do One Second, não gostei do Roxo, ouvindo hoje novamente, achei os 2 discos muito bons. Então, você era muito malvado, né? Era muito malvado. Era muito malvado. Então, assim, eu não gostei tanto, não, mas hoje eu acho os discos bem legais. Tanto que eu fiquei quase botei, não o One Second, quase botei o Roxo, pra ser um pouco diferente. É sério, eu gostei do Roxo. Nós dois vamos botar o rosto. Pois é, mas eu imaginava isso. Eu imaginava isso. Então, cara, do primeiro, entre o Gothic e o Lost Paradise, eu botei o Lost Paradise porque eu acho Beauty Fear uma música espetacular. A música Paradise Lost é sensacional. Our Savior e Frozen Illusion também são os destaques pra mim desse primeiro álbum. É até interessante você ouvir a discografia em ordem cronológica, você poder ter essa noção, essa percepção de como a banda é absolutamente camaleônica. Aí o meu segundo álbum é o álbum Draconian Times também. Eu quase não botei, mas eu falei, cara, tem que botar o Draconian Times. O Draconian tem que botar. Quinto álbum da banda, 95. Troca de baterista, saiu o Matthew Archer e entrou o Lee Morris. Aí tem um lance curioso, né? O Paradise Lost, na sua trajetória dos anos 80 pra cá, desde que começou, sempre só troca batera. Só batera. Entendeu? É o Nick Holmes que escreve as letras, o Greg McIntosh que faz as músicas, o Aaron Ed, que é o outro guitarrista base, e o Stefan Edmondson, que é o baixista. Então, eu acho isso legal. Os caras mudam só integrantes, tem há 40 anos, os caras estão basicamente aí com uma... Com um esqueleto, né? A espinha dorsal da banda pronta. Cara, você falou de Halloween Land e The Last Time. Apesar de The Last Time, a melhor The Last Time que existe é a do Badlands, cara. Halloween Land e The Last Time deles são muito boas. Forever Failure, vou citar 2 músicas que você não citou. Forever Failure e Shades of God, com essas 2 músicas. Forever Failure eu tenho Mixed Feelings. É sério? Sério. Eu acho às vezes ela chata, às vezes eu gosto. A única Forever que não tem Failure já é a do sabia. Ah, garoto! Eles estavam antes do programa falando assim, como é que a gente vai encaixar um Kiss no Paradise Lost? Eu falei pra eles assim, cara, vocês vão dar um jeito. Ele acabou de dar. Eu não intencionalmente... Sempre acontece. Não intencionalmente joguei a bola pro Jay, o Jay pescou bonitinho, arranjou ali, sabe? Foi um passe meio quadrado. Devolvi redondo. Você dominou você e fez marcou. o gol. Cara, esse disco realmente é obrigatório. Ele acaba sendo dos discos do Paradise Lost, aquele que qualquer pessoa vai indicar. Você vai perguntar pra qualquer pessoa, a pessoa vai botar na lista do Draconian Times. Sim. Não tem como não botar exatamente porque o disco é muito bom. O Cláudio tem toda essa percepção das bandas que você citou e tudo mais, até algumas bandas que eu curto, outras que eu conheço pouco, mas ouvi, gostei, outra banda que eu realmente não gosto, mas aqui eu acho tudo muito, muito, muito legal. J-Rocks, os seus 2 primeiros álbuns. Que rapidinho, no Draconian Times, na edição especial, que por acaso é essa que tá aqui, tem uma cover do Sisters of Mercy, Walk Away, que é razoável. Aí vem assim, Walk Eles Away... sempre tem esse esquema de nunca conseguem a altura. Walk Away é de difícil. qual disco? Walk Away do First Celestial. Então ainda bem que eu não vi essa versão dupla, porque eu não gosto desse disco, não tem jeito, cara. Não, mas você de repente podia gostar da versão deles. Não, mas é... Porque a versão deles é Paradise Lost. Assim, pesada, eu vou até escutar. diferente. Porque das bandas que você citou, pô, óbvio, todo mundo viu aí na discografia comentada o The Cult, todo mundo aqui gosta. O Depeche Mode é a banda que eu quero, preciso ouvir mais. E o System of a Down é a banda que eu tentei, mas... Talvez o Vision Thing pra ele do Sim, mas esse disco é bom. Esse é hard. Não sei. E o vocal é diferente. É. Porque eu comecei ouvindo o primeiro e o primeiro não desceu. Você não desce pra você por causa do vocal. Eu sei. O vocal é difícil. Não desceu. Aí, enfim, eu desisti. Mas J-Rocks. Mas pra mim, cara, o Paradise Lost que eu gosto é da meiuca ali. Todo eletrônico, cheio de coisinhas Depeche Modentas, se é que a gente pode usar esse termo aí. Mas assim, já dando o primeiro check, né, que eu fiz com o Cláudio aí, meu primeiro álbum que eu coloquei aqui, One Second,
que assim, depois de tudo isso que ele falou, pra mim eu definiria esse disco com uma palavra, que é beleza. Esse disco é de uma beleza, um bom gosto, de um equilíbrio, tudo certinho no lugar. Os elementos eletrônicos, o rock, a melancolia, o gótico e tal, assim, eu acho um disco lindíssimo mesmo. E essa coisa de melancolia sem ser... que isso eu não gosto. Que às vezes tem, né? Às vezes tem, Quando mas eles no estão mais geral, pesados. Mas assim, cara, você não falou, mas eu acho bonita pra caramba essa música aqui, The Sufferer. The Sufferer é Eu acho maravilhosa. essa música linda. Cara, na verdade eu achei o disco inteiro. O disco inteiro. O disco, assim, O disco inteiro. é ficar chovendo no molhado. Fala de One Second, que abre o disco lindamente. É Say Just Words, Lead, tudo assim. Eu achei esse disco inteiramente bom, perfeito de cabo a rabo. E até legal aquilo que a gente fala do programa ser um programa que se propõe a ensinar e abrir novos caminhos. Eu nunca dei muita ideia para Paradise Lost, porque eu tinha muito essa percepção de ser aquele metal devagarão, chato, para baixo, baixo astral. Tipo My Dying Bride. Aí eu nunca criei muito desejo de ouvir, mas assim, o que eu ouvi aqui, especialmente dessa meiuca que tem essa pegada eletrônica, eu adorei, gostei pra caramba. Então assim, One Second foi o meu primeiro álbum que eu indicaria pra vocês. O Claudio já falou melhor. E o Host. O Host, cara, poderia botar o nome do Depeche Mode aqui na capa, que caberia bem, que ficaria muito bem, mas cara, que disco legal, cara, que disco legal. Eu acho tudo também muito bem colocado. E assim, as músicas que eu mais gostei, It's Too Late, bonita pra caramba. E assim, So Much Is Lost, que abre Nothing Scared, Sacred, desculpa. Nothing Sacred e So Much Is Lost, assim, abre o disco, dá o tom do que o disco vai ser. E a voz dele, muito Depeche Mode, tudo nesse disco lembra o Depeche Mode, sabe? Tem umas coisas assim meio de... Óbvio que depois, mas assim, eu curto pra caramba de Him, me lembra alguma coisa de Him, me lembra alguma coisa de Six Nine Eyes, ali enfiado no meio. Sim. Então eu achei uma pegada muito legal, apesar de ter essa coisa eletrônica com acento mais pop, que me conquistou. So much is lost. Pô, isso é maravilhoso, maravilhoso cara. É você cantando todo o programa aqui. No final do ano a gente vai fazer aquela campanha de crowdfunding, o nosso CD do Resenhando. Cláudio Funding. Vou seguir com os meus dois, exatamente do Host, mais um check que nós temos em comum aqui. Temos dois. O Host de 1999, a sequência lógica do One Second, né? Eles pegaram o que eles tinham feito no One Second, tiraram as guitarras... Eles foram dando sempre um passinho no mesmo caminho, né? Eles foram se aprofundando ali. Tiraram as guitarras, tiraram a parte rock, fizeram um disco de música eletrônica. Que em essência é isso. Eu costumo dizer que esse é o melhor disco que o Depeche Mode não fez. Porque ele é todo Depeche Mode. As programações, tudo que você ouve ali, todos os ecos que tem de coisa eletrônica, é Depeche Mode. Ele cantando com a voz mais limpa, que até então ele não tinha cantado ainda com essa voz tão limpa, porque no One Second tem uma ou outra que tá mais limpa, mas esse aqui é o disco inteiro. E assim, o Greg McIntosh, na época, ele tinha comprado um teclado, então ele tava mexendo muito com essa coisa de teclado, tava até tocando menos guitarra. Tanto que ele se machuca e na turnê ele nem toca, ele toca teclado, que ele toca, tinha o técnico dele que tocava guitarra, fazia as partes dele. O que o Jay falou, eu concordo, assino embaixo em tudo que ele falou, acho o disco maravilhoso, apesar de que eu entenda que alienou a base de fãs da banda, porque você começa escutando Lost Paradise, Gothic, Icon e chega no Host, cara, ou você é uma pessoa que tem uma mente muito aberta, ou você vai ficar pra fora porque você não espera, não ia esperar que a banda da mesma maneira que isso. muita gente que conhece a banda no One Second e no Host vai ouvir os discos anteriores e fala assim, cacete, que porra de banda é essa? É a mesma banda? Não é. E que bom que não seja, porque é uma banda que tenta sempre explorar caminhos novos. E esse caminho novo dele aqui nesse disco, apesar de ter essa referência muito forte e marcante do Depeche Mode, eu adorei. Então, além das músicas que você falou, eu gosto muito de Ordinary Days, Made the Same, Permanent Solution e Behind the Grey. Year of Summer também é maravilhosa. Eu adoro esse disco, cara. Adoro, acho o disco realmente que... O fã do Paradise Lost, que só gosta da fase metal, precisa dar uma chance pra banda de escutar essa meiuca aí de novo. O Daniel aqui já falou. Foi o que eu fiz agora. Né? Você falou do One Second, que você não gostava tanto, e hoje você já... Alguns discos dessa lista aqui, por exemplo, Draconian Times e outro mais pra frente, são discos que eu não precisaria ter escutado novamente. Eu quis escutar... Uma coisa, passei a última semana ouvindo em ordem cronológica os álbuns de estúdio. Eu acabei não ouvindo os álbuns ao vivo, mas não ouvi os álbuns de estúdio e não ouvi as versões deluxe, que é pra também ficar no tempo disponível, né? E, cara, foi exatamente isso, cara. Muita coisa que eu não lembrava, eu falei, cara, como Lost Paradise, Breathing Fear, que eu falei, cara, essa música é foda, eu não lembrava que ela era tão foda. E coisas que eu ouvi à época e falei assim, pô, cara, pra mim essa banda acabou exatamente com o Second e o Host. Eu ouvi hoje e achei, cara, é muito bom. E você vê realmente uma coerência no caminho da banda ali, enfim. Falando, apesar de ser um choque realmente para quem ouviu os dois primeiros álbuns e o Icon, o Draconian Times, e para um Second Host depois. Eu acho que foi um pouco...
Acho que várias bandas nessa época... abrupto ali. Mas, Tipo, cara, mas tem qualidade. Tem várias bandas dessa época que começaram mais ou menos juntos na Inglaterra, tipo Anathema, Moonspell, que não é Inglaterra, mas é Portugal, que tinham um direcionamento assim, mais death metal no início. Todas elas foram mudando. Todas elas mudaram. Algumas até voltaram. A Amorphis, que começou também um pouco assim, foi lá, fez uma coisa meio gothic metal, não sei o quê. Depois ficaram mais pesados ou menos pesados, enfim. Tiveram esse momento de experimentar. E assim como você falou do Moonspell, que é uma banda que eu adoro, que não chegou a ser tão radical quanto não foi. Quanto o Paradise Lost. Mas teve uma grande mudança, sim. E eles não negam, assim como o Fernando Ribeiro, assim como o Greg McIntosh, eles não negam que são viciados em Sisters of Mercy, em Depeche Mode e por aí vai. Então, assim, tem uma fase do Greg McIntosh que ele vira e fala, as pessoas estão surpresas, elas nunca entenderam as referências que a gente tem de música gótica do Sisters of Mercy nos álbuns anteriores, e tinha realmente. Sim. Dentro do cardápio musical que a gente tem aqui, que a gente até trabalha aqui no canal e tal, que tem as bandas que a gente espera que de fato façam as mesmas coisas sempre, tem as bandas que a gente de fato quer que eles nem toquem tão bem, mas que seja uma música muito pra frente. O Paradise Lost, ele é uma pegada de uma banda que ela requer que o ouvinte amadureça também, sabe? Boa. Eu acho que é uma banda que pede com que você ouça muita música, não ouvir muito heavy metal, muita música, você descubra muitas coisas na vida para você começar a entender determinados passos que eles estão dando. Acho que não é uma banda de fácil assimilação, acho que você precisa ter calma, paciência, é uma coisa que vai maturando de fato. Sim. É isso que você falou, é verdade, cara. Amadurecimento. Muitos fãs, e eu me coloco nisso também, porque já tive essa época, acho que todo mundo já teve essa época. A gente fica muito cristalizado, às vezes, num determinado tipo de som que a banda faz, e a gente quer que a banda repita, porque a gente gosta tanto, a gente quer que a banda repita. Só que a gente sabe que a gente vai mudando, né? Os nossos gostos vão ampliando, alguns não, mas enfim. Mas eu acho que seria salutar para todo mundo se os gostos forem se ampliando cada vez mais. Não precisa gostar de tudo, mas pelo menos vá lá, ouça, vê se tem uma interligação com aquilo ou não, enfim. Mas ouça, pelo menos, antes de falar que não gosta. Mas aí já existe a frase, né? Toda unanimidade é burra. Exato. Então não vai ser, mas felizmente tem muito, e uma coisa que me agrada muito no Resenhando no canal é que muita gente ao longo do tempo entendeu isso e acompanha a gente nos comentários, tem a cabeça mais aberta, enfim, em relação à música. Tanto que lá no início a gente abandonou essa entrada, mas no início é o nosso canal de música. Isso, exatamente. Entendeu? Tá rock no nome, eu sou o cara do metal, etc, mas é um canal de música, entendeu? Enfim, um dia, o Jay já falou que ia fazer um programa do Netinho. O Netinho a gente já falou que não. Sim. O R baiano. Entendeu? A gente já falou que não, mas ele quer fazer, cara. Então, mas... Eu já não sou muito chegado em AOR. Baiano, acho que não... Turnê dos meus sonhos, Netinho e Araqueto. Eu vou voltar na minha segunda, que a gente, por favor, saímos aqui, e essa minha segunda agora, vou te falar que é o momento em que eu tenho que escolher entre um disco e outro, porque na verdade eu escolhi 6 discos. A gente conversou isso antes, a gente teve uma dificuldade de escolher apenas 5 álbuns para poder colocar aqui. E eu vou fazer uma escolha de Sofia. Vai dar check. Eu vou fazer uma escolha de Sofia aqui e vou botar em Requiem. Não deu check. Pois é, eu ia botar o Symbol of Life. Daria check. Mas é bom que são 2 discos diferentes. São 2 discos diferentes. Eu adoro os dois igualmente, mas o em Requiem eu vou colocar porque é um disco que passa mais despercebido, é um disco que eles estão voltando, eles fizeram essas mudanças todas, foram pro eletrônico, voltaram, e esse disco é o disco que eles voltam a ficar mais pesados e sem elementos praticamente de eletrônica. Então eu escolhi esse disco em detrimento do Symbol of Life, que é um disco que eu até gosto mais, do Symbol of Life, mas quis indicar esse porque é um disco muito legal, apesar de que o Nick Holmes, nesse disco, ele tá soando como James Hetfield como nunca soou. Já soava no Symbol of Life, mas nesse aqui, parece que é o James Hetfield que tá cantando as músicas. E eu gostei muito do disco, eu tava reouvindo esse disco, porque na época eu não dei muita bola, porque eu queria escutar mais as experimentações eletrônicas, esse disco eles voltaram pro metal. Eu reescutando o disco, eu falei, cara, mas esse disco é muito bom. Ele tem melodias e pesos, assim, sensacionais. Meus destaques: Praise Lamented Shade, Unreachable, Beneath Black Skies, Fallen Children, e a abertura com Ash and Debris é maravilhosa. A música título, Requiem e The Enemy. Esse disco é muito bom. Esse foi um dos discos que eu fiquei na dúvida entre colocar ou não, mas aí eu botei um disco que veio da frente, que é mais ou menos a sequência agora desse retorno deles a um som mais pesado e por aí vai, que é o Faith Dividers Death United. Primeiro que eu já acho o título espetacular. É muito bom. Cara, o disco
retoma esse lado pesado da banda e mostra que pra mim, especialmente, apesar de eu ter tido um pouco mais, digamos, afeto e carinho pela fase meiuca da banda, cara, a partir daí os caras foram assim, ó, numa ascendente, lançando um disco melhor do que o outro. Cara, esse disco, As Horizon End, First Light, Frailty, a faixa título, Last Regret, Universal Dream, assim, são músicas espetaculares, o disco é bom demais. Pra completar, tem o Jens Bogger, que é meu produtor de metal favorito, fazendo o disco desse cara, mete a mão, a sonoridade é espetacular. Os lances, aí eles botaram, não é só peso, tem uns lances mais orquestrais, etc. Cara, eu acho esse disco muito bom, especialmente, não só musicalmente, mas especialmente as letras do Nick Holmes. Foi um cara que foi melhorando com o tempo com as letras. Cara, as letras dele, assim, são letras que vão incomodar algumas pessoas, paciência. Mas, ó, eu li uma coisa esses dias que vai ser o meu mote. O Jay já leu esse livro, eu tava até comentando com ele isso hoje. Ele já leu, já indicou até aqui no programa, e eu tô lendo o livro agora, que é o livro do Rick Rubin. E tem uma frase dele no livro que eu adorei, que é o seguinte: arte é confronto. Exatamente. E é exatamente isso. Se vai incomodar, eu acho que a arte ela tem que trazer um certo incômodo mesmo. Porque a arte que passa despercebida, pra mim, talvez não seja uma grande arte. Ela vai ficar ali, você fala, deixa eu falar. Mas se ela te incomoda, perceba por que ela te incomodou. Só isso. Mas você já viu pelo título do álbum, Faith Divide Us, Death Unite Us. Ou seja, meu irmão, a gente vai todo mundo pro mesmo lugar, 7 palmos abaixo da terra, enquanto você vê aí fé, no sentido de religião, dividindo todo mundo, enfim. Então, mas religião, pra mim, é a mesma coisa que futebol. O cara põe a camisa do time dele, ele acha que, por estar com a camisa do time dele, ele se torna uma pessoa melhor. E a pessoa que tem uma religião que ela gosta tanto, ela acha assim, não, mas eu sou dessa religião, eu sou melhor que todo mundo. Cara, não é. Te digo, você não é melhor que ninguém, porque todos nós somos iguais. E a gente tem que respeitar cada um pelas suas escolhas. Assim como eu vou respeitar você que tem a sua religião, eu também gostaria que você respeitasse por eu não ter religião. E assim a gente vai viver muito melhor, né? Mas exatamente isso. E ele incomoda, as letras do Nick Holmes incomodam exatamente porque ele toca muito nisso. Muito nisso. Cara, eu acho o disco bom pra cacete. Bom, aí segue a última trinca de álbuns do Paradise Lost. Eu acho os 3 álbuns bons até dizer chega, mas eu tive que escolher 2 só pra fechar. Eu vou ficar com The Plague Within de 2015, o 14º álbum. As 5 primeiras músicas são um arregaço. No Hope Inside, Terminal, An Eternity of Lies, Punishment Through Time, Beneath Broken Earth. Cara, é absurdo. Esse disco é bem pesado. Cara, pois é, assim, é pesado. Ele veio no momento que ele, assim, não como no início, não como no Lost Paradise, no Gothic, mas ele começa a botar uns vocais não mais guturais em determinados momentos, não sempre, não geral como no primeiro. Não é um disco mais death metal como era no início, continua mais gótico, só que mais pesado. Cara, tem um batera bom pra cacete, que é o Adrian Erlandson. Enfim, cara, acho esse disco... Assim, a última trinca do Paradise Lost é um negócio absurdo, mas dos 3, esse aqui é o meu segundo favorito. The Plague Within 2015, 14º disco da banda. J-Rocks. I wanna rocks! Bom, meus 2 discos que eu escolhi aqui, eles são bem próximos, então assim, vou falar eles logo de uma vez, que é o Believe in Off e Symbol of Life, Cláudio Borges. Que são álbuns assim, que tem essa pegada ainda eletrônica, mas tem uma coisa gótica muito presente. E tem um passo já na direção do rock. Uma guitarrinha a mais, um vocal de James Hetfield aqui, outro ali. Quando chega no Symbol of Life, tá mais ainda. Bem mais. Até aquelas inflexões de... que ele faz, né? Tem muito isso, sabe? Não tem quase vocal limpo e tal. Nessa sequência de que eu gostei, a parte do Paradise Lost que eu mais gosto é essa mais, digamos assim, dançante, eletrônica. Então eu vou nesses 2 aí. Curioso pra saber o último disco dele agora. Já pois é. Agora também, porque eu achei que um desses aí ia ser o último. E agora ele já matou aí 2 coelhos aí, eu quero saber qual vai ser o outro. Fico imaginando se de repente a gente não vai fazer um hat-trick aqui, os 3 vão falar o mesmo álbum. Eu não tô acreditando que ele vai fazer nesse. Eu sei que o meu e o seu, agora que são os últimos de cada um, vão ser os mesmos. Eu tenho quase certeza que vai ser. Obsidian. Apesar de eu adorar o Medusa, o Obsidian... Obsidian, cara, assim, é um disco até mais pesado, é um disco que o vocal dele tá diferente, né? Ele tá cantando até um pouco mais gutural, mas, cara, ele, nesse disco... Se no Symbol of Life e no Wrecking ele tava lembrando do Hetfield, no Obsidian ele tá lembrando um cara que eu gosto bastante, de uma banda que eu gosto muito, que é a banda chamada Fields of the Nephilim, e o cantor da banda é o Cal McCoy. Tem várias músicas que ele tá nesse estilo do Cal McCoy. O Fields of the Nephilim é uma banda que quando apareceu na Inglaterra, eles foram muito acusados e não
não sem razão, de serem imitadores dos Sisters of Mercy. Só que eles sempre foram mais pesados. Sempre tiveram uma coisa mais pesada, tanto que depois o cantor fez um projeto chamado Nephilim, que é quase Sepultura. Esse Nephilim eu acho que você vai curtir. O Fields eu não sei eu tanto. não tenho essa percepção do vocal, porque eu já ouvi falar na banda, mas nunca ouvi nada da banda. Mas tem muita coisa aqui que soa como Cal McCoy. Mas, cara, que disco maneiro, cara. Que disco legal. Eu realmente me peguei gostando de várias coisas aqui que eu achava que eu não iria gostar, porque mais pesadas, né, mais densas. O disco é tão denso que você consegue cortá-lo no ar com uma faca, porque ele é um bloco, assim, monolítico. Ele é monolítico, cara. Mas tem músicas maravilhosas. Essas tuas dicas de músicas batem alguma coisa com a minha. The Devil Embraced, Ghosts, Forsaken, Serenity, Defiles, Hope Dies Young, que eu acho sensacional essa música, sensacional. O título é sensacional. Não é? Ending Days e Darker Thoughts. Cara, Ending Days é absurdo. Pariu. Absurdo. Cara, que disco foda, e é o último lançamento deles de 2020. Só tô 5 anos sem lançar nenhum disco de estúdio. Mas, cara, assim, pra mim, foi o disco deles que eu realmente não esperava que fosse gostar tanto. Muito, muito bom esse disco. Cara, esse disco é meio que todo mundo gosta, né? Foi. Quase o Draconian Times, parte 2. Ele quando saiu, realmente, ele assim, as críticas foram absolutamente positivas, todo mundo gostou. Cara, Darker Thoughts começa o álbum maravilhosamente bem. Você já começa o álbum assim, cara, que música espetacular. Aí, das músicas que você citou Devil Embraced, que eu botei, Ending Days, eu acho que foda, Hope Dies Young, você citou Serenity. E uma que você não citou, que foi Fall From Grace, que eu botei aqui. Cara, eu acho essa música, acho que é a segunda música do álbum. Cara, a música é sensacional. E tem um lance legal pra cacete. Na época, eu nem ia imaginar, cara, que porque ele no Medusa, ele tá mais ou menos. Mas nesse álbum, o Valtinho... Sim. Esse álbum, o Valtinho destrói. Faz as paradas realmente... Assim, quando ele entrou no Opeth, que você virou e falou assim, eu falei, cara, o cara do Paradise Lost, e depois o Reis falou, não, realmente, assim, o cara é muito bom, e provou que realmente, que é outra complexidade de música. Mas aqui, cara, Valtteri Varinen, eu não sei como é que fala o nome do cara, mas é o Valtinho. O cara tá mandando bem pra cacete. Ganhou um descasso. Esse disco é realmente bom para cacete. Demais. Deixou aquele aqui, meu irmão. Os caras têm 5 anos já pra preparar alguma coisa pra superar isso aqui. Tempo de sobra os caras estão tendo. Pois é. Porque, cara, eles assim, mataram a pau com o Obsidian. Eles já vinham dando a cola que ia mandar esse disco aí já há um tempo atrás, né? Que estava discutindo essas questões do Paradise Lost. Eu já sabia que ia nessa onda e um descasso. Mas eu quis tu ouviu mesmo? Ouvi Pô, tudo. Bacana. Eu só não quis ouvir aquele disco do... Esse aí eu dispensei. Mas essa fase durou até pouco, cara. Ainda bem, né? Essa fase durou pouco. Pô, a fase da Meiuca que tu gostou durou mais do que essa fase da Alice, pô. Mas aí eu trouxe um álbum aqui que não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas assim, eu também achei um álbum que é denso, que é pesado, que é mais rock, que é produção boa pra caramba, que é o álbum Paradise Lost de 2005, que eu acho um disco legal pra caramba também. Eu acho que vai bem nessa onda aí de encontro do que vocês estão falando. E eu vi as músicas que eu vou destacar aqui: Sun Phasing, Forever After, que eu achei essa música maravilhosa, e Accept the Rain. São músicas assim que eu mais gostei, mas assim, eu achei o disco inteiro, na verdade. Esse disco é maneiro. O disco inteiro é legal. E o Paradise Lost tem uma característica que eu acho maneiro, que não tem discos gigantes de longo, e não são curtinhos, tudo 40 e pouquinho. Sim. Acho que 50 e poucos, 50 minutos ali, por aí. Esse aí tem 47, assim, eu achei que foi, poxa, na medida, é um disco legal pra caramba também, já fora desse esquema que eu gosto mais do eletrônico presente, é um disco mais rock. Mas ele ainda tem. Ainda tem. Sempre tem. Mas pouco. Mas menos. Mas é o último. É o último porque que vai ter. A volta, digamos, às raízes, que não é nem tão volta às raízes, que a banda não passou, digamos, ao largo do lance mais death metal, que também não era death metal. A gente fala que o Lost Paradise e o Gothic não são death metal não, tá? Se ouve, você vai esperar alguma coisa como o próprio Death, não, absolutamente nada a ver. É um Death Doom, um Death Doom gótico, alguma coisa de gótico ali que foi resultado depois. Mas essa volta já isso começou exatamente no Requiem, de 2007. Exatamente. Eu ficava meio de bode com o Paradise Lost, que eu já associava na época a banda daquele maluco, que é tipo um padre gordinho. Candlemas. Eu achava que era nessa onda na época. Eu não gosto de Candlemas. Eu achava esse maluco altamente figura. É o Messiah Marcolini. Messiah Maconheiro. Eu acho esse cara chato. Ele chato, um cara de criado por vó, que eu tava de sou malvado e eu tenho a chave, as 7 chaves. Tu fode. Não tá dando tapa na cara dele. Tem cara de ser que ele corre 10 metros com chapas vermelhas na cara, porra. Rosáceas, né?
Aí agora eu vou fazer uma brincadeira, já que você se mergulhou no mundo do Paradise Lost, que é uma banda que a gente já conhecia, o Claudio gostava mais, porque gostava dessa fase da meiuca aí. Você vai ver o show inteiro no Bangers? Depende do que ele vai estar casando aí na hora, mas eu pretendo. Vamos lá. Ele vai tocar num daqueles palcos principais, tá? Depois do no mesmo palco do Beyond the Black, depois do Lord of the Lost. Ao mesmo tempo, lá do outro lado, vai estar rolando Dorsal Atlântica e o Vader. Vou estar com vocês nessa. Não, ele não vai. Tu não vai, não? ver o Vader no Dorsal. Não. Assim, eu posso dar, porque o Vader começa 5 minutos antes de terminar o Paradise Lost. Eu posso sair do Paradise Lost beleza. e correr pra ver o Vader. Mas, cara, Carlão, me desculpa. Todo mundo sabe. Oportunidade. Essa questão de oportunidade. É uma Dorsal, mas eu acho que eu vou ficar pra ver. Mas se bem que aqui dá pra começar a ver a Dorsal, 1h30. E passar pro Paradise Lost. Só que aí você vai ter que sair lá daquele palco do outro lado da rampa mas e vir pra cá. A gente tem passagem secreta. A gente aproveita a passagem secreta e eu já poupo uns 10 minutos aí de verdade. Usa a passagem, aí eu já saio da passagem secreta vendo o show. Boa. Então, assim, já tem essa... Mas eu vou estar com você lá já previamente. Quero ver o Beyond the Black, então já vou estar ali mesmo. O Beyond the Black, tu Gostei. gostou, né? Tô falando pra ele, né? Óbvio. Beyond the Lost, tá tudo ali. Beyond the Black e Lacuna Coil. Eu cansei de falar pra ele, escuta que tu vai gostar. Ouviu e gostou. Ouvi, gostei. Até indiquei outro dia aqui, não foi? Foi, indicou Lacuna Coil. Quero ver se indicar o Vader não vai dar, não. O Beyond the Black. Mas é isso, né, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Põe aí nos comentários o que vocês acham. Qual é a fase que vocês mais gostam, se vocês não gostam muito da fase eletrônica, mas procura dar uma reescutada se você ouviu há muito tempo. Se ouviu agora, ok. Mas se você escutou há uns 10, 20 anos, sei lá quantos anos, reescuta para ver se de repente você não amadureceu e aquilo soa melhor aos seus ouvidos. Mas deixa aí a sua listagem de 5. Diga se vocês vão assisti-los no Banger, se vocês estão afim. A gente já viu o show deles e o show deles é muito bom. Muito bom, a banda ao vivo, ela tem uma dinâmica bacana, não é uma coisa chata, não é nada disso. Eu só tenho uma curiosidade, Cláudio, porque assim, a gente viu o show no Teatro Rival. Isso, que é pequeno, fechado. Exatamente. Como é que funciona em palco grande. É isso que eu ia falar, não sei se eles são uma banda para um festival, se é a mesma... Se tem a mesma dinâmica ali, se funciona a mesma coisa. Ainda mais no Rival, que o ambiente, né, mais escuro, fechado assim, pede em casa com tinha um clima. Agora eu não sei, vai ser a luz do dia. Pois é. Então eu não sei realmente como é que vai ser. Mas, cara, musicalmente... Se eles optarem por fazer um show com as músicas mais rápidas, sem fazer aquela coisa que às vezes tem, eu acho que é isso. Eles podem tocar Breathing Fear, que é do primeiro álbum. Então, não. Essa música é foda pra caralho. Eles podem tocar Soul Courageous, que aí é uma música mais rápida, mas assim, mais hard, assim, que é bem legal. Mas enfim, é isso. Pois é. A gente podia também levantar uma enquete aqui no programa, aqui, se vocês preferem meu cabelo solto, ou amarradinho de coque, ou nesse esquema que você falou que é o quê? Shazam. Shazam os servirá todas as vezes que o chamarem. A gente pode levantar essa enquete também, que aí eu vou no Bangers de acordo com o penteado escolhido pela galera. Posso levantar uma enquete também? Uma coisa relevante, se você por acaso nunca teve vontade de ouvir Paradise Lost, mas por causa desse programa foi ouvir, você avisa aí pra gente. Isso eu acho bacana pra caramba também quando acontece, muito legal, né? Muito legal. Acho que, pô, cara, nunca ouvi falar na banda, vocês me despertaram o interesse de ir lá conhecer. Isso. Gostar ou não? Faz parte. Faz parte, mas é legal fazer isso também, pra ver se você vota como é que você quer o cabelo do Jay. E eu vou fazer uma enquete também. Eu quero saber se vocês preferem meu cabelo com franja ou sem franja. Diz aí no comentário o que vocês acham. Nos vemos no Bangers Open Air, então. Isso, e se inscrevam no Instagram e participem da nossa campanha do Pix. E é isso, sem mais delongas. Say just words to me, unreal, what your hate's providing. Say just words to me. Acabou, Jay. Então valeu, galera. Sábado à noite, valeu, abraço, tchau, tchau aí. É de se envolver de uma forma mais empenhada na vida dos seus pacientes. Filho da puta, né? A cara de cínico, arrotou aqui. Porra. Não, eu peguei Pegou a rebarba? Peguei, por isso que eu parei, porque eu senti, porque eu fui também atacado por Caraca, isso. o que tu comeu, cara? Franguinho com alho, mas vai lá, segue em frente. Não sei nem mais onde eu tava direito, mas eu vou tentar recobrar a sanidade, porque o cheiro ficou realmente complicado aqui. Mas enfim, o Greg McIntosh, se você estiver assistindo aí, eu quero uma camisa do Paradise Lost na faixa, tá bom? Pô.
Ele vai estar ouvindo. É, Que nem o joelho do Decote, cara, foi mal fazendo esse estilo aquele dia. Tu viu a zoeira que eu fiz com ele no Decote? Não lembro, não. Eu virei e falei assim, cara, eu te contar uma parada maneira que o Eric Tedesco me contou, cara, que, porra, me sacaneou. o Billy Duff e o Enes Bunny, pô, assistiram a discografia comentada do Resenhando, ele... Caraca, é sério mesmo? É sério mesmo? Aí eu falei, por isso que eles tocaram o X-Cell Sanctuary e Ed Shell Baby em sequência só pra te sacanear. Não, X-Cell Sanctuary não, Revolution, Ed Shell Baby só pra te sacanear. Ele, porra, mas você que era sério? Ele alongou muito a piada aí. Tadinho, eu que inocente. Ó, tem 6 aqui. Eu vou decidir um. Caraca, tá escuro. Tá bom, vamos embora essa porra aí. Mas eu tô achando escuro. Ontem tava bonitinho, quando apareceu o Gasparzinho na porra do vídeo do Chris Wright, né? Camisa branca, a barba nem aparecia. A barba não aparece quando eu tô de camisa branca, a barba não aparece, ela some. Caraca, Espeta, agora que eu reparei, cara, nunca vi você com essa camisa. Nunca viu? Zoeira, né? Zoeira. Tá de sacanagem, Não, pô. mas tem mó tempão que eu não vejo. Tem muito tempo que você não aparece aqui. Não, mas quando vem gravar, eu não vem com o Mr. Big. Tá, então começa Vai, aí. já tá, hein? Vai. Já tá Já? começando? Já? Vai. Então vamos lá. Eu fico imaginando as camisas, me leva, não me deixa em casa, não. Vai gravar? Bora. Vamos lá.